Olá, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Na aula anterior criamos variáveis e utilizamos o teclado para colocar valor nelas. Agora vamos fazer algumas operações de comparação de variáveis. Para isso, vamos utilizar o comando if. Este comando testa se uma condição é falsa ou verdadeira. Vamos escrever seu formato aqui para facilitar o entendimento. Vamos apagar aqui o anterior, nós vamos fazer mais. Apagando. Então, o comando if, ele tem o seguinte formato: if, abre parênteses, condição, e executa um comando. Se essa condição for verdadeira, executa um comando. Se essa condição for falsa, nós temos o else, que é a condição falsa, e executamos um segundo comando. Então essa daqui é a característica do if. Ele testa uma condição, se ela for verdadeira, ele executa o comando 1, se ela for falsa, executa o comando 2, sempre finalizando com ponto e vírgula, que é uma característica do C. Se a condição for verdadeira, por exemplo, idade igual a 40, então o comando 1 será executado. Se ela for falsa, a idade for diferente de 40, menor ou maior, o comando 2 será executado. Vamos ver isso na prática. Vamos apagar aqui. Vamos criar uma variável. Ela vai conter uma idade. Que tipo de variável nós vamos criar aqui? Char, int, float ou double? Como ele é um inteiro, vamos criar um int idade igual a 0, inicializando a variável sempre. Vamos colocar no printf entre com idade. Dois pontos, para ficar bonitinho. Ponto e vírgula no final. Se você prestar atenção, eu não coloquei o /n no final, que pula uma linha. Por quê? Para que quando você digite, ele fique próximo o texto do que você está digitando. Então, vamos colocar aqui scanf. Lembra qual que é a máscara para inteiros? Porcentagem de... O scanf precisa do endereço de memória da variável. Se eu colocar só idade, ele vai reclamar. Olha lá. O argumento precisa de um int asterístico, depois nós vamos entender o significado dessas mensagens. O que é o asterisco? Mas no momento ele vai precisar do e-comercial, lembra que vai pegar o endereço da variável idade e passar para o scanf. E vamos colocar o if aqui, que é o exemplo que nós estamos tentando fazer. If idade. Lembra que aí quando você está fazendo uma variável com outra, ou uma variável com um valor fixo, quando você quer comparar é igual, igual. Se você colocar só igual, ele vai atribuir o valor à idade e essa condição sempre será verdadeira. Isso é um erro. É uma das pegadinhas do C. Comparar uma coisa com a outra é igual, igual, em números inteiros. Printf, idade igual a 40. Pule a linha. Se a idade não for igual a 40, for diferente, a condição é falsa e vamos para o else. O Qt ele criou uma coisa aqui que eu vou explicar em seguida. Ele tenta te ajudar em algumas vezes, mas acaba atrapalhando em outras. Tudo isso é configurável no menu. Então, é que eu estou deixando aqui para me facilitar em outros momentos. Idade diferente de 40. Pule a linha. Ponto e vírgula. Só vou acertar aqui o alinhamento, porque faz parte do meu code style, né? Ficar bonitinho, alinhado. Muito bem. Viu? Agora você vai perguntar, só pode colocar um comando de cada vez? Vamos primeiro executar esse bloco de código aqui. Vamos ver como é que o if funciona. Vamos entrar com idade. Executando, como sempre é um pouquinho demorado. Pronto. Entre com a idade, 40, Enter. Idade igual a 40, porque essa condição é verdadeira. If, se idade for igual a 40, mostre
o texto idade igual a 40. Se ele for diferente, vamos executar de novo. Vou colocar um outro valor aqui. 39. Idade diferente de 40. Ou seja, se a condição for falsa, ele entrou no else. Agora você vai perguntar se só pode colocar um comando de cada vez aqui. Seria meio ruim, né? Colocar somente um comando de cada vez. E se eu colocar uma sequência de comandos, dependendo da condição? Para isso, você vai ter que usar o abrir e fechar chaves, que é um bloco de código a ser executado. Lembra do int main que eu falei aqui, ó? Que você tem a função int main, que é chamada de função operacional, e tem essas chaves aqui, que é um bloco de código. Assim como tinha na string, você definiu chaves para que aquela string, quando o compilador fizesse a sua verificação, ele visse que aquilo ali é um conjunto de chars. Então, aquilo é um bloco de código. Vamos ver aqui, então. Idade igual a 40. Eu gosto de colocar chaves na linha seguinte. Algumas pessoas gostam de colocar aqui na mesma linha. Eu acho que visualmente não fica bom, mas isso é uma coisa minha, tá? Você faz do jeito que você achar melhor. Então vamos colocar aqui. Se a idade for igual a 40, execute esse bloco de informações. Printf idade igual a 40. Vamos botar um outro printf aqui. Printf, você está velho. Na opinião do programa aqui. Certo? Vou colocar os espaços aqui, que eu gosto de deixar o meu code style mais bonitinho. O else é a mesma coisa. Se a condição for falsa, ele vai executar o bloco de código do else. Eu também coloco as chaves na próxima linha. Acho mais bonito. Deixa eu já fechar ela. Eu tenho o costume de abrir e fechar chaves no mesmo momento, para você não esquecer. Porque se houver um encadeamento de chaves, um encadeamento de parênteses, eu gosto de abrir e fechar já para... Pelo menos essa parte eu não vou errar, né? Não vou ter que contar quantas chaves tem abertas, depois quantas fechadas e onde fecha o quê. Isso é uma coisa minha. Você, conforme vai codificando, vai entendendo algumas necessidades. Então, vamos colocar aqui. Printf, presta atenção e coloca 40. Uma brincadeira, né? E por uma linha. Dá um espacinho, ponto e vírgula. De cima também dá um espacinho. Aqui você tem um texto a mais aqui errado, vamos tirar. E o printf está escrito errado ali, tem 2 t's. Muito bem. Se a idade for 40, executa esse bloco de código que tem 2 comandos. Pode ter um ou mais comandos, tanto faz. Se for um comando só, geralmente você usa daquela forma sem chaves, que é imediatamente execute, né, aquele comando. Do else é a mesma coisa, mas quando você quer um bloco de código, você põe chaves. Então vamos executar aqui. Está executando, vamos entrar com a idade. Primeiro a 40, que é o que a gente chama de caminho feliz, a condição que está sempre certa. Entre com a idade, 40. Idade igual a 40, você está velho. Como eu não botei o pular a linha, ele juntou com a mensagem do próprio texto do emulador aqui. Então, ele mostrou os dois. Vamos executar de novo e colocar um valor diferente. Eu coloquei 39 da outra vez, vamos colocar 0. 0. Entre a idade, 0. Idade diferente de 40. Preste atenção e coloca 40. Tem um E a mais ali, mas a ideia funcionou. Lembrando de novo que a igualdade tem que ser igual, igual. Se você colocar só igual, ele vai atribuir 40 para a idade. E vai ser sempre uma condição verdadeira. Quer ver? Vamos executar aqui. Vamos colocar 40 aqui. Ele vai dizer que está ok. Olha lá, a idade igual a 40, você está ficando velho, blá, blá, blá. Vamos executar de novo com um valor diferente. Ele tem que entrar no else, certo? Ou teria que entrar no else. Porque a condição não vai ser mais verdadeira. Idade igual a 0. Olha lá, idade igual a 40. Por quê? Porque você, quando colocou só um igual, você atribuiu 40 a essa variável. E ele disse que, ok, está correto. Então sempre vai ser uma condição verdadeira por causa disso.
Então tem que ser igual, igual. Esta é uma das grandes armadilhas do C e também do C++. O C++ é uma evolução do C. Por isso, esse tipo de responsabilidade e a utilização de ponteiros faz com que os novatos desistam de aprender a linguagem, pois ela joga para você a responsabilidade das suas ações. O que nós comentamos sempre, você é responsável pelo seu código. Vamos agora para o sinal de maior, num if simples. Então, entre com a idade, tá, o scanf está ali, sinal de maior. Eu vou tirar o segundo printf, porque como é um bloco de código, ele pode ter um código ou mais, como é um bloco. Esse formato que você usa de if e imediatamente um comando, quando é um comando só que você quer executar, eu não gosto muito. Como dizia alguns livros de performance e alguns livros de code style, todo comando merece uma chave. Então, o if, se a condição for verdadeira, mesmo que tenha um comando só, ele merece estar dentro de um bloco de código. Visualmente é melhor. Quando você tem problemas de performance, de espaço e coisa, espaço em disco para o código, para compilação, aí você começa a fazer coisas absurdas, né? Mas no momento a gente não tem isso. Então vamos colocar de um jeito bonitinho, fácil de entender, clareza no código. Eu acho mais importante o código ser claro do que mostrar que você conhece tanto da linguagem que você faz um código obscuro, que só você depois consegue decifrar. Em geral, quando você faz um código, outras pessoas podem dar manutenção nele, principalmente empresas. Se você estiver fazendo sozinho, você vai dar manutenção nele daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses. Será que você vai lembrar de toda aquela obscuridade que você colocou? Então, eu acho que a clareza no código ela é mais benéfica do que mostrar que você conhece a linguagem tanto que faz coisas que ninguém consegue decifrar. Mas essa é a minha opinião. Como sempre, tudo é uma questão de opinião. Então, aqui no else, se a idade for maior que 40, ele vai imprimir idade maior que 40. Se ela for menor, ele vai imprimir o que eu escrevi. Então, vamos lá, máscara D e a variável. Só o scanf precisa do e-comercial na frente, que precisa de endereço de memória, o print não precisa. Então, vamos executar aqui. Está tentando executar, idade. Vamos colocar 40. 40. Idade 40. O que aconteceu aqui? Ele não entrou na condição verdadeira, né? Por quê? Porque ele está dizendo que a idade tem que ser maior que 40, não igual. Então, para a condição ser verdadeira, ela tem que ser de 41 para frente, não 40. 40 não é maior. 40 não é maior que 40, ela é igual. Então, se a condição é falsa, entra aqui no else. Vamos executar colocando 41. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. 41, vamos lá. 41, olha lá. Idade maior que 40. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Se você quer que a idade seja maior que 40, mas também 40, você vai colocar esse aqui, ó. Se, ou if, idade, maior ou igual a 40, então idade maior ou igual a 40. Vamos executar. Executando. Vamos colocar 40. Tem que entrar no verdadeiro lá. Ah lá, idade maior ou igual a 40. A mesma coisa para o menor. Então vamos colocar aqui menor. Sinal de menor. Idade. Se a idade for menor que 40, então ele vai mostrar idade menor que 40. Caso contrário, ele vai mostrar o que eu digitei. Vamos executar. Entre com a idade. 40. Olha lá, idade 40. Ele não é menor que 40, ele é igual. O que eu tinha colocado aqui também é errado, né? Não troquei o sinal aqui.
Agora eu quero mostrar, agora eu quero que a condição seja verdadeira quando a idade for menor ou igual. E eu não troquei aqui, né? Como ele não mostrou, você também não viu que estava errado. Nem eu. Vamos executar. Parece uma setinha para a esquerda, né? Então vamos colocar 40. Olha lá, a idade ele é menor ou igual a 40. Beleza? Simplesinho? Isso aqui é muito simples, né? Um if e essa condição aqui tem que ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela executa imediatamente. Se for falsa, executa o else. Você pode colocar um comando só, se for o caso, ou colocar dentro do bloco. Aconselho que você sempre crie o bloco. Acho visualmente melhor. Muito bem, já vimos menor, maior, menor igual, maior igual e a igualdade. Está faltando o diferente. Para muitas linguagens, o sinal de diferente é esse aqui, ó. Diferente, né? Menor, maior, significa diferente. Para C, temos o sinal de exclamação, que significa negação de vários comandos da linguagem. Então, vamos negar uma igualdade. Essa exclamação ela é utilizada em vários lugares. Ela faz uma, como eu já comentei, ela faz uma negação do que está à direita. Então, se eu colocar igual, igual, isso é uma igualdade. Para eu colocar diferente, eu coloco uma exclamação e tiro um igual. Isso significa diferente de igual. Eu acho também que é simples de entender, mas vamos fazer nos exercícios. Se a idade for diferente de 40, então idade diferente de 40. Caso contrário, vai mostrar que eu digitei. Então vamos lá. Executando, como sempre. Vamos colocar lá, idade 1. Ele mostrou, idade diferente de 40. Muito bem. Vamos colocar o próprio 40 agora para ver. Idade 40. Viu a diferença? Se ela fosse diferente, mostraria diferente. Se ela, como ela foi igual a 40, ele mostrou idade diferente de 40. Ficou claro essa situação? Se não ficou claro, por favor, volte um pouquinho e faça novamente. Agora, você tem, por exemplo, idade. Eu quero uma faixa de idades. Ah, se a idade for maior que 40, eu quero que faça uma coisa. Se ela for igual outra. E se não for nem maior nem igual, eu quero que faça uma terceira coisa diferente. Para isso, o if tem a seguinte condição. Vamos colocar aqui. Eu quero que a idade, quando for maior que 40, imprima idade maior que 40. Esse 40 aqui é um número aleatório, tá? Não tem nada a ver com a minha idade, nem com nada específico. Só achei bonito o número. A idade é maior que 40, então imprime maior que 40. Só que quando ela for igual, eu também quero que faça alguma coisa. Então, em adição aqui, ao comando if, que parece que só tem verdadeiro ou falso, ele tem ainda uma segunda forma, que é else if. Ou seja, o primeiro if falhou, então cai para o segundo if. Idade é igual a 40. Então, bloquinho de dados, print f, idade igual a 40. Não confunda o igual, que só tem um sinal aqui, com o igual do if. Toda expressão de igualdade tem sinal de igual em números. Em string funciona diferente, mas em números, float, double e int, qualquer igualdade é igual. Se você colocar um sinal de igual só, ele vai ser sempre verdadeira. Isso é uma armadilha muito interessante em C, tem que prestar muita atenção. Então vamos aqui. Se a idade for igual a 40, imprime idade, for maior que 40, desculpa, imprime idade maior que 40. Se não for maior que 40, cai para um segundo teste de if, que é o else if. Idade é igual a 40? É. Então imprime idade 40.
Se não for nem maior nem igual, cai no else. Não interessa se é menor, se é negativo, se não, em nenhuma dessas duas condições caiu, ele vai para o próximo. Então vamos executar aqui. Então vamos colocar 40. Ele imprimiu idade igual a 40. Ele caiu aqui no else if. Ele fez o primeiro teste e não passou, ele achou um else if aqui, ele fez a checagem de novo, não passou, e passou. Ele colocou aqui idade igual a 40. Vamos colocar aqui 41. Idade maior que 40. Ou seja, ele fez o primeiro teste aqui do if e passou. Imprimiu idade igual a 40 e caiu fora. Vamos colocar o terceiro teste para cair no else ali. Nenhum dos dois ifs vai ser bem sucedido. Colocar 0. Ele colocou idade 0, que é o quê? Que é o else aqui que está imprimindo exatamente o que eu digitei. Então, de novo, ele fez o primeiro if. A idade marca 40? Não. Então vai para o próximo. Ele tem um else if aqui? Tem. Então tem que testar a variável de novo. A idade é igual a 40? É, imprime. Caso continue, se não for maior e não for igual a qualquer outra coisa, ele cai no else. Muito bem. O else if, você pode colocar quantos você quiser aqui encadeados. Você pode colocar mais aqui. Só copiei no lugar errado. Aqui. Você pode colocar mais coisa aqui. Pode colocar idade é igual a, sei lá, 41. Aí ele vai imprimir 41 aqui. Quando tem o else if, ele testa a primeira condição, aí vai para o segundo else if, para o terceiro else if, para o quarto, para o quinto. Ele vai testando todos os else if que tem até chegar numa condição que ele fala assim, ó, nenhum deles foi satisfeito, então cai para o else. Ótimo, ficou bem clara essa situação. Agora, você pode perceber que se você fizer isso com quantidades muito grandes de informações, isso pode ser um problema visual. Você vai ter muito else if e vai começar talvez a se perder um pouco. Do jeito que está aqui, tem um if, dois else ifs, talvez um terceiro else if, não é tão complicado. Mas, por exemplo, se você quer mexer com teclado numérico, tem 10 teclas, 10 else if aqui já ficaria meio complicado. Para isso, a linguagem tem um comando que chama switch. Vamos fazer aqui. Então, para evitar essa confusão, né, tentamos organizar o código com o comando switch. O que ele faz é tentar simplificar o if, que nem eu falei. Vamos ver o funcionamento. Vamos aqui, ó. Idade. Vamos mudar um pouco, né, o exemplo, para não ficar viciado. Vamos apagar aqui. É sempre bom colocar outros exemplos de outras situações para você não ficar viciado sempre naquilo, né? Parece que só aquilo funciona. Então vamos lá. Int número igual a 0. Nome da variável bem original e imaginativa. Número. Printf. Entre com um número entre 1 e 5. Você vai perceber que nós vamos começar a fazer uma codificaçãozinha mais legalzinha. Não vai ficar só na teoria. 2 pontos. Printf sem argumentos, que eu só quero que imprima o texto. Scanf, porcentagem D, porque é um número que eu quero. E comercial, porque ele exige que seja o endereço de memória da variável. E o scanf está escrito errado. Corrigido. Às vezes eu demoro para digitar, não é porque eu sou lento, não. É porque eu estou dentro do Linux, que nem eu falei, e minha máquina só tem 2 GB. Então elas demoram um pouco. E está gravando. Então ela demora um pouco, às vezes, para entender que eu estou digitando as coisas. Então vamos usar o que a gente já conhece do if para restringir os números entre 1 e 5. Então como seria isso? If número é menor que 1?
Eu digitei 0 ou digitei a negativa. Então, um bloquinho de dados, printf, número menor que 1. Por uma linha, espacinho aqui para o meu code style. Lembra do error level do sistema operacional Windows, que você dá um eco lá, porcentagem, error level, porcentagem? Então vamos retornar 1, dizendo que o erro 1 é que o número é menor do que 1. Eu não vou usar o else aqui. Se essa condição for verdadeira, ele simplesmente vai imprimir. Caso contrário, ele vai para baixo. Eu não expliquei isso anteriormente. Você não é obrigado a usar o else. Se a condição for verdadeira, ele executa o que está no bloco. Caso contrário, ele vai para frente. Ele passa para o próximo comando. Eu não tenho else aqui. Número maior que 5. Você podia colocar isso dentro de um else. Não tem problema nenhum. Print número maior que 5. Return 2. Então, quando retorna 2, significa que o número é maior que 5. Por que eu não coloquei o else aqui? Primeiro, que ele não é obrigatório. E segundo, que eu coloquei de uma forma que ficou claro, pelo menos para mim, que você está testando uma condição menor do que 1 e uma condição maior do que 5. Se você colocasse colocasse um else aqui, talvez tivesse que colocar um else if ou não, depende da sua lógica, mas talvez ficasse complicado no futuro ou até na hora de fazer. Então eu quis fazer uma coisa simples. Primeiro testa, essa condição é verdadeira? É, então faz tal coisa. Caso contrário, vai para a próxima. Então são dois ifs aqui. Então vamos lá. Vamos executar, só para ver como é que fica. Vamos fazer o caminho feliz, que é digitar um número que eu espero que seja válido. Vamos digitar, sei lá, 5. Deu Enter, não imprimiu nada, porque eu não mandei imprimir nada. Só vai imprimir se der erro. Vou executar de novo. Vamos colocar aqui. Vamos, 1. 1 é menor que 1? Não. Ok. Passou, não imprimiu nada. Vamos colocar 0. Vamos colocar 0. 0 é menor que 1? Eu espero que seja. 0 é menor que 1. Número menor que 1. Correto? Mais uma execução aqui. Isso daqui chama teste, que você faz sempre que você muda alguma coisa no código. Vamos colocar, sei lá, 6. Número maior que 5 e o número escrevi errado, né? O que é isso? Eu aconselho que cada vez que você altere alguma coisa no código, não muita coisa e também não ficar alterando pequenas coisas, mas escolhe uma quantidade de alterações que você faça e faça o teste. Porque se você fizer muitas alterações e tiver muitos erros, quando você for fazer o teste, você vai demorar mais tentando achar o problema do que se tivesse feito pequenas alterações, compilado e feito o teste. Isso daqui chama orientação para testes, ou seja, você primeiro pensa no teste e depois você escreve o código. No caso aqui a gente escreveu o código primeiro, mas como eu estava testando uma condição de número de entrada, você pode ver que eu testei esses dois pequenos ifs aqui, se eles estavam funcionando. Estão funcionando? Tá, então vamos passar para frente. O que nós estamos estudando aqui é o switch. Para que serve o switch? O switch ele serve para que, dado uma variável que tenha muitas entradas, você consiga, a partir dos valores que ela tem, executar alguma coisa. Ao invés de fazer um encadeamento de ifs, né, um monte de if else, você usa o comando switch, a ideia dele é simplificar esse monte de if. Vamos ver no exemplo aqui se você concorda que simplificou. Então, switch, qual é a variável que eu quero fazer a checagem do seu conteúdo? Abre chaves, porque vai ter um bloco de código aqui executando. Case é o comando que vai verificar o conteúdo da variável número. Então, se o conteúdo da variável número for 1, printf,
número 1. Pula a linha. E depois que ele executar essa condição, eu quero que ele pare. Então, o comando break. Isso faz parte do switch, tá? Tanto que a gente chama de switch case. Todo switch tem um ou mais cases, e cada case é interrompida a sua execução com o comando break. Então, case 2, ou seja, se o número for 2, se a variável número contiver o 2, depois que você dá o conteúdo, você coloca sempre 2 pontos, para ele entender que o conteúdo parou ali. Então, case 2, 2 pontos, printf, número 2, barra n, número 2. Então, executa o print e para. Break. O número está escrito errado, eu já percebi, vou corrigir aqui. Case 3, ou seja, se a variável número for igual a 3, printf, número 3. Pula a linha, dá um espacinho, break. Case 4. Você vê que ele está alinhando sozinho aqui, né, o Qt Creator. Depois eu alinho bonitinho. Número 4. Às vezes é mais fácil deixar a digitação mais rápida, você deixar ele fazer o que ele quer primeiro, depois você alinha do jeito que você achar melhor. Break. Case 5, 2 pontos, printf, número 5. Pula a linha. Break. No caso do Qt Creator, esses alinhamentos aqui, você pode configurar para que ele alinhe dentro das chaves, fora das chaves, mais à direita, mais à esquerda. Eu deixei ele padrão, mas agora eu vou alinhar aqui. Vou selecionar tudo e vou dar um tab. Ele vai alinhar bonitinho. O break. Opa. O break. Tab. Break. Então vamos lá. Mais uma vez. O que o switch faz? Ele pega uma variável e a cada conteúdo dela você pode definir uma ação. No caso aqui eu peguei número, que é um int, e eu defini que se o conteúdo do número fosse 1, 2, 3, 4, 5, cada um número desse tivesse uma ação diferente. O case mostra para o switch qual é o conteúdo que eu quero que ele teste. E os 2 pontos finaliza esse conteúdo. Então, case 1, 2 pontos. Ou seja, o número, se for igual a 1, ele vai executar o que está depois dos 2 pontos do case até o break. Vamos executar. Vamos chutar aqui 3. Número 3. Vamos colocar aqui 0. Menos 1. 0 não, vamos colocar menos 1. Menos 1. Número menor que 1. Ele nem chegou no switch case ali. Ele parou no if aqui em cima. Lembra do if aqui, ó? Se for menor que 1, número menor que 1. Ele parou ali em cima. Vamos fazer ele entrar no switch case. Que é como a gente chama esse comando, switch case, porque todo switch tem um ou mais cases. Executando, vamos... 2, outro número que a gente não digitou nenhuma vez ainda. 2, número 2. Muito bem. Então, mais uma vez, o comando switch utiliza a variável que você quer verificar, no caso número, e coloca o encadeamento com cada palavra reservada case, que identifica quais são os valores que vamos utilizar. Assim, se o número for 1, vai para a condição case 1, se for 2 para a condição case 2, e assim sucessivamente. A ordem não importa, mas em geral colocamos em ordem de prioridade ou ordenada. Eu poderia colocar o 5 na frente,
Aliás, poderia não, vamos fazer, né? Vamos tirar da ordem aqui. Vamos colocar uma ordem qualquer aqui. Vamos tirar o 3. Colocar ele primeiro. Tabular para ficar bonitinho. Vamos executar. Vamos digitar 4. Olha lá, número 4. Então a ordem que você coloca aqui no case não é importante, mas geralmente nós colocamos por ordem que faça sentido. Se for número, geralmente a gente coloca em ordem numérica. Se for letra, ordem alfabética, no char, não na string. Se for alguma outra coisa, numa ordem que faça sentido. Ou se você está mexendo com performance e o número 3 é a coisa mais comum que tem na hora de digitar, então você acaba colocando o 3 na frente para ele ir o mais rápido possível. Mas só se preocupe com performance se isso for uma preocupação. Se não for, não leve isso em consideração no primeiro momento, senão você vai escrever um código ruim, altamente performático, para dar erro. Agora vamos supor que os ifs colocados para restringir os números entre 1 a 5 foram retirados. Como ficaria? Vou tirar aqui. Arrancar esses ifs aqui. Tirei os ifs, vamos executar uma vez. Vou colocar uma condição aqui que não está nem entre 1 nem entre 5. Sei lá, 7. Não fez nada. Ele não imprimiu nenhum desses números aqui no switch case e também não fez nada. Ele simplesmente passou e foi embora. E está errado, porque eu estou pedindo para que seja entre 1 e 5. O 7 ele deixou passar. Há uma opção no switch case que chama default, que é executada se nenhuma das outras for. Então nós vamos aqui no switch case. Eu não sei porque que não chama switch case default, tá? Só chama switch case default. Dois pontos, printf, número inválido. Por uma linha e break. Muito bem. Então vamos executar agora. Executando, vamos digitar o mesmo número 7 lá. 7. Ah lá, número inválido. Por quê? Porque quando ele caiu no switch aqui, ele verificou case. É o 3? Não. É o 1? Não é 2? Não é 4? Não é 5? Não é. Opa, se não é nenhuma dessas opções aqui, vai para o padrão. Qual que é o padrão? Default. Número inválido e o break. Embora não seja recomendado, você pode colocar quantos comandos quiser para serem executados dentro do case. Em qualquer linguagem, quando você coloca muitos comandos dentro de um bloco, pode ficar confuso. Então, a simplicidade sempre é bom. Essa é uma dica. Se você está colocando muita coisa dentro de um bloco de código, no caso switch aqui, é melhor você fazer uma função separada e chamar ela, e ela cuida daquilo. Seguindo a filosofia do Ken Thompson, que cada função ou cada bloco de código é especializado somente naquilo, ele não tem que fazer mais de uma coisa. Então vamos lá. Você percebeu que tem um comando break, né, em cada case aí. Para que ele serve? Se você não colocar o break, o comando switch continuará executando todos os cases até encontrar um break. Vamos ver isso na prática. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 3 mesmo. Vamos tirar o break dele. Como que você tira isso daqui? Ou então como que você anula a execução desse comando sem apagar a linha? Todo comentário em C, eu não tinha falado isso em nenhum momento ainda, você coloca barra, barra. Isso aqui vira um comentário. Então você pode escrever quanto você quiser aqui, que o compilador não vai levar em consideração.
Nesse caso aqui, ele vai ignorar o break. Ele é um comentário para o código. Então vamos executar aqui. Vamos colocar 4. Número 4, tá certo? Até agora o comportamento é igual. Vamos colocar o 3 aqui. Epa, ele imprimiu o número 3 e número 1. Por quê? Porque no número 3 ele não achou o comando break. Esse comentário foi a mesma coisa de fazer isso. Não ter o break. Então ele achou o case 3, que era o valor do número, e executou o comando que está lá dentro. Só que ele não achou o break, ele passou para o próximo comando. Não importa qual case foi, é o que estava logo abaixo. Então é muito importante no comando switch case que cada case tenha um break, senão ele não sabe onde parar. Eu não sei se isso foi proposital, é um erro ou qual que é o significado disso, mas é a regra. Todo case tem que ter um break. Eu acho que podia ter, sei lá, colocar num bloco, né? Não sei. Como a linguagem é muito antiga, o pessoal teve seus motivos, né? Não temos que questioná-lo agora, simplesmente entender como ele funciona e aprender a sintaxe. Bom, por enquanto é só. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber as atualizações. Muito obrigado.